Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. Uma das promessas mais tremendas de Deus no Antigo Testamento, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ninguém pode cumprir a missão, e lembra que você já aprendeu, você é o quê? Você é um missionário. Você não vai conseguir cumprir a missão sozinho. Você não vai conseguir cumprir a missão se Deus não transformar as suas mãos, os seus pés, a sua boca, num instrumento da sua graça. E é exatamente isso que o Senhor prometeu lá no Antigo Testamento e cumpriu no Novo Testamento. Ele derrama o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E viver na dimensão de um avivamento é viver nessa dimensão da vida cheia do Espírito, da ação do Espírito na nossa vida. Joel 2, verso 22 até o verso 32 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Pai querido, nessa hora quando vamos meditar na Tua palavra, nós não viemos aqui para ouvir um discurso, nós não viemos aqui, Pai, para outra coisa a não ser um encontro vivo e real contigo. E o que nós temos vivido desde o começo desse culto são marcas das manifestações do Teu Espírito na vida das pessoas. Algumas usando os dons que têm para celebrarem ao Senhor, outras compartilhando os milagres do Senhor, as respostas do Senhor. E agora, Senhor, vamos meditar na Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, cumpra a Tua promessa e derrama do Teu Espírito, pois nós te invocamos em nome de Jesus. E queremos ser, Senhor, tocados pela Tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Quando chegamos a esse texto de Joel, nós vamos encontrar uma das promessas mais tremendas de toda a Bíblia. E nós nos deparamos com a seguinte pergunta: quais são os efeitos do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Se Deus prometeu que ia derramar, e nós já estudamos lá na ressurreição de Jesus a promessa, não é? Que o Senhor disse, ó, fiquem aqui em Jerusalém que eu vou derramar o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se Ele prometeu estas coisas e Ele cumpriu, Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecostes o Senhor derramou o Espírito sobre toda a terra, cumprindo essa profecia. O apóstolo Pedro pregou um sermão e disse, aquilo que vocês estão vendo não é outra coisa a não ser o cumprimento desta profecia de Joel. Então agora, quais serão os efeitos desse derramamento do Espírito Santo? A profecia vai nos ajudar a entender isso, e a Bíblia vai nos ajudar a entender isso. A primeira coisa que a gente vai aprender é que esse derramamento do Espírito Santo não foi feito, não aconteceu para que a gente vivesse um frenesi, né?
Ou como a gente pode dizer assim, um efeito especial da graça. Não. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo, Ele tem propósitos. E o principal propósito é o cumprimento do alvo do Deus eterno, que é salvação. O derramamento do Espírito Santo foi uma porta aberta para a salvação. E o sinal da maior colheita do reino de Deus em toda a terra. Esse era o propósito de Deus. Olha só a promessa. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse era o propósito. E por que era tão importante isso? O final do versículo vai dizer, olha, o dia do juízo de Deus está chegando. Um dia que não vai ser um dia alegre, dia de fazer não de luz. O dia em que o sol vai se escurecer, a lua não terá mais a sua luz. O dia em que Deus vai julgar toda a terra, toda a criação, todo o homem. E antes desse dia, Ele derrama o seu Espírito, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. E para que naquele dia do juízo de Deus, lá no trono de Deus colocado na terra, Ele vai estar celebrando esse dia, que é dia de justiça. Mas os sobreviventes, os salvos, estarão ali por causa da sua graça. A promessa do derramamento do Espírito Santo, ela vai acontecer e aconteceu antes desse dia do juízo. E está conectada diretamente com a intenção de Deus de salvar. E duas coisas Deus está fazendo hoje. Primeiro, Deus está chamando pessoas para perto dEle. Ele está movendo as pessoas. Algo de Deus está acontecendo, que não é natural, não é projeto de marketing. Quando eles falaram lá que 3% ou 2% da população do Haiti, há um ano atrás, não tinha nenhum compromisso com Deus, e que agora 40% da população acordaram para a existência de Deus. Você vai dizer, então Deus puniu o Haiti, mandou acontecer toda aquela desgraça lá? Eu não tenho controle para saber o que Deus fez ou não fez. Eu sei que nesse instante tem um mover de Deus naquela terra. Não é verdade isso? Às vezes não acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente está orando por alguém, como você está orando por muitas pessoas, e a gente não sabe o que está acontecendo. E de repente um mover de Deus está acontecendo naqueles corações, e a gente sabe que é resposta de Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa disse para mim assim, olha pastor, a gente está orando, não está? Então, está acontecendo um mover de Deus lá na vida daquela pessoa. É assim, Deus está chamando pessoas, é isso que esse texto está falando, através de circunstâncias, através da sua palavra, através de pessoas. Mas a outra promessa que tem aqui embutida, é que Deus não apenas está nos chamando, mas Deus está pronto a responder o clamor. Se de um lado Deus te provoca para você clamar a Ele, de outro lado Ele está dizendo, todo aquele que clamar eu vou abençoar. E por quê? Porque Ele tem a intenção de salvar e derramar do seu Espírito. Aqueles que perdem a intervenção de Deus e aceitam o senhorio de Deus, vão receber graça. Agora, essa é uma coisa para a gente entender. Deus não é o gênio da lâmpada que eu esfrego e Ele é obrigado a me dar os 3 desejos. E toda vez que eu vou buscar a face de Deus e clamo pela misericórdia de Deus, Ele vai dizer para mim assim, filhinho, eu quero te abençoar, mas deixa eu mexer na tua vida, porque do jeito que você está, a desgraça vai continuar. Quantas vezes você já ajudou uma pessoa, não é? Tentou ajudar uma pessoa, foi lá, resolveu um problema, foi lá, pagou a dívida, foi lá, resolveu uma situação, passou 2, 3 meses, voltou tudo de novo, fez tudo pior ainda, não é assim?
Deus, Ele vai dizer, eu vou abençoar a tua vida, mas eu vou ter que mexer em alguma coisa que está aqui. E por isso essa promessa está condicionada a gente clamar ao Senhor, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, e a gente se coloca debaixo, então, da autoridade dEle. E quando a gente faz isso, a promessa de Deus é que o Espírito Santo vai se derramar e promover algo tremendo, não somente na nossa vida, mas ao redor da gente, como se fosse uma grande colheita. E essa figura, ela aparece aqui nesse texto, e ela aparece na linguagem de chuva que acontece no tempo certo, e chuva que vem fora do tempo, mas que não destrói e que é abençoadora. Quando a gente pensa nisso, diz assim, mas como é que funciona? É que lá é uma terra semiárida, tá? Então quem já viveu lá no Nordeste, no sertão nordestino, vai entender muito bem, porque a terra é muito parecida de Israel com a terra do semiárido brasileiro. Você chega naquela terra do Nordeste brasileiro, não teve chuva, está tudo seco, esturricado. Cai a chuva, quando você volta lá depois de algumas semanas, está tudo verde, florescendo, semeia, dá aquela coisa bonita, e se cai a outra chuva, então vai vir mais bênção ainda. E essa é a figura que está aqui na Bíblia, no versículo 23, ele diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã, e a chuva serôdia, no tempo certo. É isso que ele está falando. Mas o que acontece quando Deus começa a ouvir a nossa oração? E Ele começa então a derramar do seu Espírito na nossa vida. Já entendi que Deus está falando comigo e está dizendo, olha, clama a mim. Ele que me provoca, ninguém busca Deus voluntariamente, Ele vai lá e cutuca a minha vida. Mas quando eu sou cutucado, eu falo com Ele, Ele está dizendo, estou pronto a ouvir, e vou começar a derramar minha graça. O que é que Deus começa a fazer? E aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento tem algumas promessas tremendas, sobre a consequência desse derramamento do Espírito Santo. A primeira consequência, a primeira coisa que acontece, é que Deus dá vida ao que estava morto e ressequido. Deus dá vida ao que estava morto e ressequido. Hoje pela manhã a gente ouviu um testemunho tremendo. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão aqui. Valeu a pena, não valeu? Não valeu? Então olha para quem está do lado do senhor, acorda mais cedo, larga a mão de ser preguiçoso, vem no culto da manhã. Valeu a pena, é uma bênção. Eu tenho um monte de preguiçoso aqui, você viu? Não vem de manhã, né? Tá? Olha, aquela mulher que foi a missionária que deu testemunho aqui, se você conhecesse essa mulher antes da conversão, que ela não deu o testemunho dela aqui. Se você conhecesse aquela mulher, você ia dizer, aquela mulher não vai dar nada na vida, que isso aqui não tem jeito. Está tudo arrebentado. Mas aquela mulher que estava morta, que tentou suicídio 8 vezes, 8 vezes, tá? Deus transformou numa bênção, que está dando vida a mais de 400 crianças numa terra que vocês viram aqui pela manhã. Não vou nem falar, para quem não veio ficar com água na boca. É verdade, tremendo. O que a Bíblia está prometendo para a gente é que não importa o que esteja acontecendo na tua vida, quando você clama a Deus, mesmo que você se sinta um morto em vida, um zumbi, como se aprendeu lá no Haiti, um zumbi, um morto em vida, se Jesus entra na nossa história, se o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, aquilo que estava morto, ressequido, passa a ter uma nova vida, passa a ter uma nova experiência de vida, passa a ter um novo propósito, passa a ter uma nova esperança, passa a ter uma nova perspectiva, é ressuscitado pela graça de Deus.
E a figura que o Velho Testamento vai dar dessa consequência da ação do Espírito Santo se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, verso 14. E diz assim a Bíblia: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Falei e o cumpri, diz o Senhor. E esse versículo está no meio de uma visão, a visão do vale de ossos secos. Ezequiel estava chorando porque a nação tinha sido destruída. Ezequiel estava chorando porque os exércitos da Babilônia tinham destruído o templo e levado o povo embora, e só tinha ruínas. E aí então o Espírito do Senhor fez ele enxergar um vale onde as batalhas lá naquela região aconteciam entre os exércitos. E aquele vale onde as batalhas aconteciam, na visão de Ezequiel, estava coberto de ossos, de esqueletos secos, ressequidos, tá? E todos desconjuntados, um fêmur, uma tíbia lá, uma mandíbula aqui, separado. E aí então o Espírito do Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos secos viverem de novo? Queridos, muitas vezes na nossa vida é assim, a gente olha para as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, no casamento, na vida, e a gente se sente como aquele vale de ossos secos. E o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e o Espírito pergunta para mim e para você: podem esses ossos secos viverem de novo? E queridos, é difícil responder essa pergunta. Porque se você está andando no meio desses ossos secos, a gente olha e diz: Senhor, o Senhor quer que eu fale a verdade? Não tem jeito não, acabou. Ezequiel deu uma resposta politicamente correta. Ele olhou, disse assim, olhou para os ossos, olhou para Deus, olhou para os ossos, olhou para Deus e disse: Tu sabes, Senhor. E aí então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, que osso encontre o seu osso. E começa aquele barulho, os ossos vão se unindo. E ele diz: profetiza que haja carne e nervo sobre esses ossos. E ele começa. Depois ele diz: profetiza que o meu espírito dê vida a esse exército. E esse exército começa a andar, cantar, se rejubilar na presença de Deus. E ele diz: olha, está vendo essa visão aí? Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Eu quero dizer para você que uma das coisas que Deus quer fazer, por isso Ele está mexendo com o teu coração, é que você possa ouvir a voz dEle. E se você ouvir a voz dEle e clamar ao Senhor, se colocando debaixo da autoridade dEle, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. E toda vez que Deus derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, mesmo que você seja um vale de ossos secos, Deus faz com que haja vida, transformação, mudança, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que quando fala e cumpre. Só a presença do Espírito Santo pode nos fazer viver. Porque a vida, queridos, que a gente está buscando, ela vem de dentro para fora. É a ação do Espírito de Deus em nós. Nós todos um dia estivemos mortos, diz a Bíblia, pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos separam de Deus, os nossos pecados nos afastam das pessoas que nós amamos, os nossos pecados criam barreiras
emocionais, espirituais, criam dificuldades físicas. Nós ouvimos aqui hoje, né, pela manhã, no testemunho lá do Eliezer, né? Quantas pessoas que estavam doentes por causa de demônios, não foi isso mesmo? E quando foram libertos dos demônios, foram curados. Porque os nossos pecados abrem portas no mundo espiritual para entidades espirituais virem nos oprimir, gente. E a gente vai olhar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida e dizer, não é normal, peraí, eu não preciso ser muito inteligente para perceber que não é normal. E eu preciso de uma intervenção que não é humana, que é de Deus na minha vida, que é do Espírito de Deus dentro da minha alma. E sabe, queridos, só o Senhor pode nos fazer viver espiritualmente. E nós que estávamos antes mortos pelos nossos pecados, podemos ser, é isso que Deus está falando, ser restaurados pelo perdão de Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, derramado sobre todo aquele que invoca o seu nome e se submete à sua autoridade. O propósito de Deus, quando derrama o Espírito sobre a tua vida, é restaurar o que parecia ser não mais restaurável, é transformar a tua vida. Olha que promessa linda de Isaías 32:15, diz assim a Bíblia, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um bosque. Outra figura do Velho Testamento, ele está dizendo, olha, quando o Espírito Santo se derrama na nossa vida, nós podemos estar nos sentindo como um deserto, mas esse deserto, quando o Espírito der derramado, ele vira um campo fértil. E quando a gente olha um pouquinho mais lá adiante, não é nem mais campo, é um bosque bonito, porque a graça de Deus está transformando, está mexendo com a nossa vida. Olha, a segunda coisa que Deus prometeu, a primeira, como consequência do derramamento do Espírito, é que você vai ter vida. O osso seco vira gente, o deserto vira campo fértil e bosque. Mas a segunda promessa, a segunda coisa que a Bíblia fala, é que essa vida não é qualquer vida não. Não é só a vidinha assim, que eu vou tocando a minha vida. Eu estou aqui vivendo a minha vida, tocando. Já viu essa, né? Eu estou tocando. Não, a vida com Deus é tremenda. E o que Ele promete é que essa vida é uma vida abundante, porque a graça de Deus vem sobre nós. Porque Deus começa a fazer coisas que são tremendas aos nossos olhos. E que não acontecem só dentro do nosso coração, mas elas passam a ser vistas por aqueles que estão ao nosso redor. E assim como um deserto é transformado em campo fértil, é possível notar-se isso, a gente começa a ver a abundância da graça de Deus na vida daqueles que começam a ser cheios do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo começa com o privilégio de ouvir o chamado de Deus, de invocar o seu nome sobre as nossas vidas, mas esse Deus começa a operar transformação, gente. Queridos, se 40% da população do Haiti começar a aprender a orar e buscar a face de Deus, vocês vão ver o que vai acontecer com esse país, porque a graça de Deus se derrama. Final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul estava totalmente destruída, mas aquele povo começou a buscar a face de Deus. Hoje 50% daquela população serve ao Senhor. Olha o país que é aquele país hoje. Deus fez coisas tremendas e continua fazendo, porque Ele é fiel. Lembra aquele dia que nós passamos um vídeo aqui numa cidade chamada, se não me engano, Amulanga, não lembro o nome direitinho, né? Que eles plantavam lá, lembram? E de repente eles começaram a falar, todo mundo estava admirado com o tamanho
das hortaliças que eles produziam. Mostrou uma cenoura desse tamanho assim, dessa grossura. Mas como é que pode fazer? A gente ora e Deus abençoa. Alguns cientistas foram estudar a fertilidade daquela terra. Por quê? E não achou explicação a não ser graça de Deus. A graça de Deus é a maior bênção na nossa vida, gente. Olha só, a Bíblia diz que essa bênção é abundante e essa bênção ninguém pode roubar da gente. É uma bênção permanente, é uma bênção tremenda. Olha só a promessa, Isaías 44, 3-6, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. E este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Queridos, quando Deus está derramado o seu Espírito, essa bênção espalha. Ela é permanente porque ninguém pode roubar, porque Deus te deu. E quem vai poder roubar Deus? É louco. Mas ela se espalha. Você entra num lugar, a Bíblia diz, você é o abençoado que entrou naquela casa e trouxe a bênção. É isso que a Bíblia está dizendo. Você sai. Se não tem ninguém lá que conhece o Senhor de verdade, a bênção vai embora com você. Porque onde você estiver, a graça de Deus vai entrar. E onde você estiver, a bênção de Deus se espalha. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. É tremendo isso. A tua vida não é apenas interiormente é transformada, exteriormente é transformada, mas você leva a bênção aonde você anda. E coisas tremendas de Deus acontecem, porque a graça de Deus está sobre o servo dele. Mas está só sobre fulano, sobre Beltrano. Deus não faz acepção de pessoas. Aonde um homem e uma mulher de Deus entrar, a bênção de Deus vai junto. Por quê? Sabe por quê? Porque a bênção não é uma coisa, é uma pessoa. A bênção é o Todo-Poderoso. E sabe onde é que habita o Todo-Poderoso agora? No teu coração. Você é o templo do Espírito Santo. E onde esse templo está se movendo aqui na terra, o Espírito de Deus está revelando a sua glória de uma maneira visível, corpórea, no dia a dia. Olha que coisa tremenda. Eu me lembro de um sermão que o Michel pregou aqui na igreja, né? Que ele falou sobre o derramamento do Espírito. Ele pegou 5 quilos de farinha, não sei se você estava aqui aquele dia, pegou 5 quilos de farinha e derramou na cabeça. E ele ficou tudo branquinho, lembra? E ele falou sobre isso. Ele saiu aqui do púlpito e começou a andar aqui no auditório e tocar nas pessoas. E quando a gente está todo coberto de farinha, não é? Se eu vier aqui, colocar a mão aqui nessa tua blusa, vai ficar a marca dessa farinha. Se eu puser no cabelo, vai ficar a marca. E onde ele passava, a marca ficava. Sabe, queridos? É assim que acontece, essa vida abundante, esse derramar do Espírito, por onde a gente passa, a gente está deixando a marca de Jesus, a graça de Deus, não como aquele chato que quer convencer o outro, mas como aquela pessoa abençoada, que leva algo bom para o lugar em que ele entra. Não é tremendo isso? Eu me lembro uma vez que num momento muito difícil de uma família muito amada, muito querida, eles tinham perdido a sua filha, né? E eu cheguei para atendê-los, e quando eu comecei a entrar naquela casa, o senhor da casa, né, que não é nem membro da nossa igreja, disse: pastor, que bom que o senhor veio, que vai entrar um pouco de luz aqui na nossa escuridão. E eu fiquei pensando: nossa, o que é isso?
Mas depois eu pensei, é verdade, a graça de Deus vai com a gente, e o Senhor abençoa. E quando você ora por alguém, não é você que leva a bênção, é a graça de Deus que se derrama. E quando Deus responde aquele clamor, deixa marcas, é a graça de Deus, é graça do Senhor, é graça do Senhor e do Espírito de Deus que está aqui no meio da gente, no nosso coração. A palavra de Deus vai nos ensinar que essa é uma graça que a gente leva em confronto com aquilo que estava antes. Se você ler Joel, capítulo 1 e capítulo 2, Deus está triste. Porque muitas vezes no meio da nossa angústia, nós nos ajoelhamos para falar com deuses que são feitos de pau, de pedra, de gesso. Deuses que não falam, deuses que não andam, deuses que precisam ser carregados pelas mãos humanas, deuses que nós construímos com um pedaço de madeira, que a Bíblia diz que eu fiz um móvel, sobrou um pedacinho lá, o resto eu joguei para esquentar comida lá no fogão a lenha, e aí o resto eu fiz uma escultura e me ajoelho para orar. Ele diz, olha que coisa, que gente que está vazia, que está triste, porque não conhece o poder desse Espírito que começa a habitar a nossa vida. E se você ler Joel, ele vai dizer assim, olha, para experimentar a maior de todas as bênçãos, que é Deus dentro do seu coração, Jesus dentro da sua alma, o poder do Espírito Santo na tua vida. Mas tem mais. Sabe o que acontece? Quando você recebe esse Espírito de Deus aí no teu coração, invoca o Senhor, Ele toca o teu coração, você invoca, se submete à autoridade dEle, Ele responde e derrama graça. Sabe o que Ele promete? Olha só o que está na Bíblia. O derramar do Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos e que nós somos livres do opressor das nossas almas. A Bíblia diz isso. Joel coloca isso simbolicamente. Se você ler os primeiros capítulos, você vai ouvir a respeito dos gafanhotos. Está lá. Os gafanhotos entraram, destruíram toda a terra, e a opressão estava lá na forma dos gafanhotos. E Deus estava dizendo, olha, vocês vão se converter dos seus maus caminhos, vão se arrepender, eu vou derramar o meu Espírito, mas eu vou mandar esses gafanhotos embora. E eles vão ir embora, não tem como ficar aqui, porque essa terra agora é abençoada. No Novo Testamento, essa figura de Joel é usada no capítulo 7 e no capítulo 9 do livro do Apocalipse, a mesma figura dos gafanhotos, identificada com poderes demoníacos, dizendo que o poder de Jesus está agindo contra esses poderes demoníacos que estão trabalhando na terra. Isso é colocado em termos de proteção que Deus nos dá contra as hostes de Satanás. E é a presença do Espírito Santo de Deus derramado em nós como selo, como penhor de Deus, que nos garante que Deus cumprirá as suas promessas e que o maligno não pode tocar a nossa vida. Deus nos dá uma garantia de que essa promessa é verdadeira. Ele está dizendo tudo isso. E você diz, mas como é que eu posso crer? Ele vai dizer, eu vou colocar meu Espírito aí dentro. O meu Espírito vai testemunhar com o teu Espírito que você é meu filho. E mais do que isso, esse selo é a marca de propriedade. E se Satanás quiser que eu tocar na tua vida, ele não pode, porque você pertence a mim. É promessa de Deus. E a palavra de Deus diz isso em Efésios, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, e para o louvor da sua glória. Sabe o que Joel disse no verso 32?
é que esse derramar do Espírito, esse penhor de Deus, é a única garantia de que sobreviveremos ao juízo de Deus. Está lá no verso 32. Nós estamos vivendo esses dias, diz a Bíblia. Nós estamos vivendo esses dias, disse também o apóstolo Pedro, dias em que Deus está derramando do seu Espírito Santo, dias que iam anteceder ao juízo de Deus. E esses são os dias da oportunidade de Deus, da maior colheita da salvação e da restauração. Dias em que o chamado de Deus aos homens ecoa com clareza nas nossas almas. Dias em que todos os que invocarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas receberão o privilégio de participarem das coisas tremendas da graça de Deus. No passado, somente o sacerdote, o profeta e o rei eram considerados ungidos pelo Espírito Santo. Hoje, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai receber essa bênção. No passado, eram algumas pessoas especiais. Hoje, todo aquele que quiser que Deus o encha com o seu Espírito pode ser alguém especial no reino de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus tem uma bênção maior para a tua vida. Uma bênção maior. Eu vim aqui dizer para você que Deus pode transformar o vale de ossos secos da tua vida em algo tremendo. Porque vai ter vida. Algum tempo atrás tinha aqui uma oficina dentro da igreja de artesanato. Aí eles começaram a procurar vidro de carro quebrado. Aí então a gente chegava aqui, tinha para-brisa, aqueles vidros de carro, tudo quebrado aí. E quando chegava, eles pegavam a marreta, quebravam mais ainda. Ficava tudo caquinho. Aí colocavam uns baldes, aquele monte de caquinho de vidro. Porque o vidro de carro, ele estilhaça todo, né? Fica tudo quebradinho assim, né? Aí eu olhava para aquilo e dizia, o que eles vão fazer com um negócio desse? Aquele vidro tudo partido, tudo quebrado. Aí eles pegavam um molde, né, feito de barro, montavam o desenho do que eles queriam naquele vidro, todo partido, colocavam no forno, né? E depois de algumas horas, aquele forno podia ser aberto, e quando a gente abria, sabe aquele cristal todo partidinho assim, que a gente vê, que custa uma fortuna aí nessas lojas de decoração? Aquele vidro quebrado de carro tinha virado obra de arte. Queridos, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Quando Ele coloca o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, a nossa vida que está toda quebrada, toda arrebentada, Ele transforma numa obra de arte do poder dEle. E sabe o que mais? Quando você sai, entra, trabalha, você leva essa graça que abençoa para onde você foi, porque Jesus está aí dentro do teu coração fazendo diferença. E sabe o que mais? Toda vez que o inimigo tenta se levantar, ele não pode, porque o selo do Espírito Santo está na tua vida, e aí não tem urucubaca que pegue, não pega, tenho medo não, porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus da promessa. E mais, quando a gente ora, até os demônios saem correndo, porque o Espírito Santo de Deus está agindo. Ele é bom. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Ouvir a voz do Espírito que está batendo na porta do nosso coração. Filho, a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, Ele bate na porta do coração da gente, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. A vida inteira. E sabe, a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo, sabe por quê? Porque a gente tem que se submeter à autoridade de Deus.
E Deus vai ter que mexer em alguma coisa na nossa vida. Vai dizer, filhinho, isso aqui não presta. Está destruindo você. Ele diz, mas Senhor, eu gosto tanto. Eu falei assim, olha, você tem que fazer uma opção. Deixar eu ser o Senhor da tua vida. Ou continuar vivendo esse lixo de vida que você está vivendo. Mas aqueles que escutam a voz do Senhor e dizem, tá bom, Senhor, vai ser do teu jeito, eu vou colocar minha vida nas tuas mãos, pode mudar, pode transformar. Sabe o que Deus faz? Ele abre as janelas dos céus, derrama do Espírito Santo sobre a gente. E esse Espírito passa a ser o professor particular. Esse Espírito começa a intervir nas circunstâncias que a gente está vivendo. Esse Espírito é aquele que nos dá paz, consolação, sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá em abundância. Esse Espírito que vai trabalhar os relacionamentos, que vai ensinar a gente a ficar quieto quando precisa ficar quieto, a falar quando precisa falar, que vai ensinar a gente a ser trabalhado pela sua graça e ser instrumento da graça. Eu vim aqui hoje pedir para você, que está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endurecer o seu coração, porque hoje, não é amanhã não, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Não é um milagre que vai começar lá fora, nessa circunstância que você está imaginando, vai começar aí dentro do teu coração. Porque o maior de todos os milagres não é um evento que você está precisando. Porque, meu querido, amanhã você vai precisar de mais 2, 5, 10 coisas. E Deus, quando está trabalhando com você, Ele está pensando naquele dia do juízo. Porque naquele dia, para aquele dia que todos nós vamos passar, nós não estamos preparados. E a única maneira de estarmos preparados é se nós formos lavados, perdoados no sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E se formos selados pelo Espírito Santo da promessa de Deus. E esse selo vai se revelar naquele dia. Porque o Senhor Jesus, quando chamar o seu povo para estar do lado do Pai, Ele vai dar aquela ordem de comando, e todos aqueles que estiverem selados, esse Espírito vai, se estiverem vivos, vai levantá-los até as nuvens para se encontrar com Jesus. E se já tiverem morrido, esse mesmo Espírito vai lá e vai ressuscitar cada um, para com o corpo semelhante ao de Cristo, nos encontremos com Ele. Essa é a bênção que Deus está querendo fazer na tua vida. É maior do que qualquer cura. É maior do que qualquer problema que você esteja vivendo. Ainda que Deus vai trabalhar nessas coisas também. Mas primeiro Ele tem que trabalhar no teu coração. E nessa noite eu queria orar com você. Eu queria convidar você para a gente orar junto. E a oração é uma oração muito simples, é uma oração de entrega da vida para Jesus. Uma oração muito simples. Senhor Jesus, eu hoje quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Para o Senhor mexer, transformar, fazer do jeito que o Senhor quiser. Nós vamos reconhecer diante de Jesus que somos pecadores, que temos defeitos, que temos problemas, mas que sem a graça dele a gente não pode fazer nada. E a gente vai fazer o que a Bíblia falou, eu vou invocar o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sabe o que Deus vai fazer? Vai derramar do Espírito Santo sobre a tua vida para te ensinar a viver uma nova vida. Por isso eu vou convidar você que está ouvindo a voz do Espírito Santo para sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar junto. Sabe por que eu convido sempre assim? Porque, querido, se você não consegue dar meia dúzia de passos num templo para ouvir a voz de Deus, eu não acredito que você está colocando a sua vida debaixo da autoridade dele. Quando você sair por aquela porta, você vai continuar vivendo igualzinho você estava aqui. Agora, se você consegue hoje ouvir a voz do Espírito e dar um passo de fé, você está realmente dizendo para você mesmo, eu vou me colocar debaixo da autoridade de Jesus. E nós vamos orar juntos, só isso que vai acontecer. Então, se o Senhor Jesus está falando ao seu coração, sai daí da galeria, sai daqui de baixo, vem aqui, começa a levantar e vem para cá, porque eu quero orar com você hoje. Eu tenho certeza que hoje é dia que Deus vai fazer uma coisa tremenda na tua vida, porque a promessa dele é verdadeira.
E essas coisas acontecem porque Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Se tiver uma família inteira aqui, dá um cutucão, diga, vamos lá que a nossa casa toda está precisando dessa bênção. Não sou eu só não, toda a nossa casa. Vem aqui, se Jesus está falando com você lá em cima, desce essa escada agora aqui em nome de Jesus. Vem para cá, que esses degraus não impeçam você de receber o que Deus tem para a tua vida. É promessa do Senhor. Se tem alguém aqui que está sofrendo, e você tem lá na tua mente, no teu coração, porque o Espírito testifica, olha, Satanás tem tripudiado a minha vida, eu preciso de libertação. Se Jesus está falando para você, tocando o teu coração e te revelando isso, você vai levantar e dizer assim, Jesus, é tua promessa, que se a gente colocasse debaixo da tua autoridade, o Senhor nos daria o teu Espírito que nos liberta, porque eu quero esse selo na minha vida. E você venha, em nome de Jesus, crendo no poder de Jesus, crendo na promessa de Jesus, crendo na graça do Senhor Jesus. E a gente vai orar. Não tem poder aqui na minha mão, não tem poder nesse lugar, porque quem é poderoso não é quem ora. Quem é poderoso é quem ouve. Quem vai ouvir a sua oração é Jesus. E quem vai derramar a graça é Jesus. E sabe o que Ele vai ensinar para você? Que toda vez que você entrar na tua casa, trancar a porta do teu quarto e falar com Ele, sozinho, Ele vai estar lá com você e vai abençoar a tua vida. Porque é Jesus que abençoa. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um lugar. É Jesus. A gente está tentando passar isso para você. É Jesus, é só Jesus, mais ninguém. Tá? E às vezes a gente confunde tanta coisa. Jesus vai ser o Senhor da minha vida, amém? Você concorda com isso? Concorda com isso? É isso que a gente vai orar. Tem gente chegando ainda, vem para cá. Se Jesus está tocando o teu coração, vem querido, vem. Deus conhece a tua alma. Se você ouviu a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Vem para cá em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma grande batalha espiritual, porque o inimigo é quem não quer que você se levante, que você coloque a tua vida debaixo da autoridade de Jesus, porque na hora que isso acontece, ele tem que bater em retirada correndo, porque onde a luz entra, a escuridão não fica, não é assim? E Jesus é a luz desse mundo, onde Ele entra não tem jeito, tá? E nós vamos orar a Deus, primeiro fazendo essa entrega, tá? Depois, nós vamos orar especificamente por alguma circunstância que você esteja vivendo, tá? E a gente vai colocar especificamente essa circunstância na mão de Deus. E vamos pedir, Senhor, cumpre a tua promessa, entra nessa situação. E a gente vai pedir graça de Deus. Você vai voltar para a tua casa e vai fazer essa campanha de oração com a gente, né? Vai fechar a porta do teu quarto, lá na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e você vai dizer, Jesus, eu quero ser cheio da tua graça. Entra nessa circunstância. E aquele que vai estar ouvindo você no secreto do teu quarto, é aquele que em secreto vai responder a tua oração, diz a Bíblia. É o Senhor, amém? Vamos orar juntos então? A primeira oração você vai ter que fazer, eu vou te explicar, tá? Eu vou falar mais ou menos o que eu falei agora há pouco, essa oração de entrega. Eu vou pedir que você repita isso, tá? Repita de uma maneira que você possa ouvir. Tá? E dizer para Jesus que você está entregando as chaves da tua vida, do teu coração e da tua alma para Ele. Diga assim para Jesus, Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor. Eu quero me submeter à tua autoridade. Eu ouvi o teu chamado e eu vim aqui para clamar, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Quem precisa desse Espírito no coração sou eu. Quem precisa dessa salvação sou eu. Quem precisa dessa vida abundante sou eu. Quem precisa, Senhor, de uma vida nova sou eu. Tenha misericórdia de mim. Eu sei que sou pecador, mas Senhor, eu quero te pedir que o sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário,
me purifique de todo o pecado, e que o teu Espírito Santo seja o penhor, a garantia da salvação. Habita o meu coração, Jesus. Amém. Agora eu quero orar por aquilo que está aí na tua alma, tá bom? Então coloca aí essas coisas que estão acontecendo na tua vida na presença de Jesus. Eu não sei o que é. Fala aí. Se você precisa de uma libertação, fala para Jesus. Se você precisa de uma intervenção na tua casa, fala para Jesus. Se você está pensando em coisas que destroem, se você fez coisas que destroem, fala para Jesus. Eu vou pedir a bênção do Senhor na tua vida agora, tá bom? Posso orar por isso? Você concorda? Senhor Jesus, aqui tem os seus filhinhos, amados, queridos, preciosos do Senhor. Eu não sei dizer o nome de cada um deles, mas a tua palavra garante que o Senhor não apenas conhece o nome deles, mas o Senhor viu e se alegrou com cada célula do corpo deles, quando estava sendo gestada no ventre da mamãe deles. A tua palavra nos diz que o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha um plano para eles. E a tua palavra diz que para toda a eternidade o Senhor já preparou um novo nome para eles, Senhor. Ah, Senhor, eu quero te pedir que nessa hora tu tomes essas vidas, que tu as abençoes. Cada um está colocando uma área da sua vida, uma dificuldade, uma luta, uma necessidade. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora o teu Espírito seja o professor particular deles, que o teu Espírito entre no coração deles, e que ali no altar da alma deles, Senhor, o Senhor revele a tua glória. Eu quero te pedir que a beleza do Senhor comece a ser vista nos olhos deles, que a alegria da salvação seja a marca dessas vidas, que o olhar de esperança e fé entre na casa deles através dessas pessoas, e que eles sejam, Senhor, os homens e as mulheres de paz, que entram nas suas casas e levam a paz do Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu quero te pedir por essas mãos, abençoa essas mãos, e quero te pedir uma coisa, Senhor, que todo o poder das trevas que se levanta contra eles, todo o poder das trevas que os amarra, que os escraviza, todo o poder das trevas que os perturba, seja agora expulso em nome do Senhor Jesus, e que eles saibam, que eles sintam que a glória do Senhor e o poder do teu Espírito está fluindo na vida deles. Senhor, anda com eles, seja a alegria deles, seja a vitória deles, e que as pessoas possam olhar nos olhos deles e dizer: o que é que está acontecendo? Está diferente, tem um brilho, tem uma beleza, e eles possam lembrar disso, Senhor, e eles possam dizer: é o Senhor da glória que habita o meu coração, Jesus. Ó Pai, abençoa esse teu povo, é aquilo que eu oro no teu nome, amém e amém. Fica de pé, você que está de joelhos, fica de pé, alguém ajuda, que eles ficaram tanto tempo de joelhos aí, não é? Olha para quem está pertinho de você e diz assim: ó, Jesus ouviu a tua oração, pode falar. É promessa dele: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Eu não sei, mas ele não mente. Eu não sei como, eu não sei, mas ele vai fazer, amém? Quero dar um conselho para você. Você tem Bíblia? Tem. Abre no Evangelho de Marcos, tá? E essa semana vamos ler o Evangelho de Marcos, um capítulo por dia, dá 2 páginas, tá bom? É muito? Não é, né? 2 páginas, tá? Você vai perguntar: por que o Evangelho de Marcos? Vou dizer: é o menor. Você tem uma visão panorâmica do que Jesus fez e falou. Separa pelo menos 15 minutos do teu tempo, todos os dias, para entrar num lugar que você fique sozinho com Jesus, tá? E fala com Ele. Abre teu coração. Como é que eu falo? Fala do jeito que eu estou falando com você, tá? Abre teu coração, diz: Jesus, eu te quero, me ensina. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço aquilo? Olha,
fiz uma besteira, como é que eu conserto? A gente precisa da graça de Deus, não precisa? E Ele vai abençoar a nossa vida. E olha, se você aprender a falar com Jesus, lá na tua casa, ler a palavra, ninguém vai conseguir roubar isso mais de você não. É teu. E a promessa dele é que Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra disso? Jesus disse isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E se você se sentir sozinho, lembra da promessa: ô Jesus, o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Vai na graça de Jesus, tá bom? Vai na graça. Queria desafiar, se você ainda não faz parte de um grupo de oração dessa igreja, que se reúne nas casas, pergunta para alguém: você faz parte de um grupo de oração? Eu quero fazer parte do seu, tá? Só pergunta, tá? Se você está vendo alguém chegar perto de você, pergunta: olha, você já faz parte de um grupo de oração? Eu queria que você participasse do meu, tá? Por quê? Porque a gente vai estar reavivando a nossa fé cada semana, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente nos ajudar. E antes da gente terminar esse culto, nós queremos celebrar esse memorial, a ceia do Senhor. O pão e o vinho que está aqui, corpo e sangue de Jesus vertido por nós. Se eu posso receber esse presente que nós aprendemos aqui hoje, que é o Espírito Santo habitando o nosso coração, é porque um dia Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E Ele deixou esse memorial, onde a gente partilha o pão e o vinho. E Ele deixou bem na noite em que Ele seria preso e Ele foi traído. Ele reuniu seus discípulos e eles tiveram a última ceia. Nessa ceia Ele pegou um cálice de vinho e disse: este é o meu sangue, que é vertido por vós. Bebei dele todos, em memória de mim. Depois Ele pegou um pedaço do pão e distribuiu para cada um dos seus discípulos, disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E no final Ele disse: vocês vão repetir isso até o dia que eu venha, para que todas as pessoas possam saber por que a gente pode ser abençoado, porque Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Enquanto nós adoramos a Deus aqui cantando, os diáconos vão distribuir o pão e o vinho. Lá na galeria parece que já está colocado lá em cima também, não é? Pelo menos as mesas foram colocadas, não sei. Se não está, é aqui. Nós vamos distribuir. E eu quero convidar todo aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que um dia já professou publicamente a sua fé, na sua profissão de fé, e todo aquele que um dia foi batizado, como a palavra de Deus ensina, a participar desse memorial em adoração a Jesus.
No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, do perdão que tenho sido abençoado. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nome forte. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos Nome forte de Jesus. no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua Alguns irmãos deixou de ser servido do pão e do vinho. Por favor, acene para a gente ver. Lá na galeria todos, aqui embaixo também. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, do perdão que tenho em ti. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão, o Rei da terra e céus, em nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Amém. Temos alguns diáconos que estão ali na galeria. Só pergunto para eles se tem cálices suficientes para servirem os irmãos que estão lá. Tem? Ok, obrigado. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: nós vamos nos preparar para esse momento. Diz assim a Bíblia: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. E cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Um dos propósitos desse memorial é que nós lembrássemos do alto preço que foi pago pela nossa salvação, e que existe um pacto que você firmou com Deus. Aquela oração que alguns fizeram aqui hoje à noite não é uma oração só, é um pacto com Jesus, onde eu vou dizer: Jesus, de hoje em diante eu não sou dono da minha vida, Tu és o dono da minha vida. E às vezes, no meio dessa corrida que a gente tem da vida, a gente tropeça nos pactos que a gente faz com Deus. E um dos propósitos desse memorial é que antes que a gente comesse do pão, a gente se autoexaminasse. O que é que está na nossa consciência? O que é que o Espírito de Deus que habita em nós fala sobre o nosso pacto com Ele? Como é que vai a tua vida com Jesus? Como é que vai a tua fé? Que tipo de missionário é você? A gente aprendeu hoje que todos nós somos missionários. Que tipo de missionário é você? Que tipo de servo de Deus? A Bíblia fala que as nossas mãos agora não nos pertencem, pertencem ao Senhor, para a glória dEle. Como é que essas mãos estão sendo usadas? A Bíblia diz que a nossa boca não nos pertence mais. A Bíblia vai falar que nenhuma palavra podre pode estar na nossa boca, porque a nossa boca agora não pode ter duas fontes, uma fonte doce e uma fonte amarga, porque ela pertence ao Senhor. A Bíblia fala que você é o servo de Deus nessa terra, que abençoa. Então, nesse primeiro momento de oração, é um momento de reflexão, antes da gente comer o pão. E essa vai ser uma oração individual, uma oração de confissão. Eu queria convidar você a olhar para o teu coração, fazer uma avaliação da tua vida, daquelas que só você pode fazer, e orar para Jesus. Jesus, a minha vida está assim, meu compromisso contigo está desse jeito, a minha ação no reino está dessa maneira. E talvez você tenha que fazer uma oração de pedido de perdão, de reentrega. Talvez uma área da tua vida. Jesus, quando fez isso, Ele lavou os pés de Pedro. E Ele disse para Pedro, Pedro disse: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele disse assim: se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse: pode lavar meu corpo todo. Ele disse: não, você já foi lavado. Sabe, às vezes a nossa vida é assim. Nós imaginamos que vão ser totalmente lavados. Não, Ele vai dizer: eu só quero lavar os teus pés, só quero lavar tuas mãos, só quero lavar os teus lábios, porque você pertence, mas eu quero acertar algumas coisas na tua vida. E esse é o teu tempo com Deus. Ora a Deus agora, fala com Ele, confessa, pede misericórdia, graça, transformação, entrega para o Espírito trabalhar na tua vida. E agora, pela fé, crendo que Jesus ouviu a tua oração, nós vamos comer desse pão, sabendo que Ele já pagou o preço, já limpou, e vai começar algo novo nessa aliança que Ele tem com você. Comamos desse pão. Esse cálice representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que esse sangue é o sangue que selou um pacto, uma nova aliança que Deus fez conosco, que Jesus fez conosco. Nessa aliança Ele fez algumas promessas. Algumas delas nós lembramos nessa noite. Ele vai salvar você, vai encher com seu Espírito, vai transformar a tua vida, vai te dar uma nova vida.
Todo o poder das trevas não pode agir na tua vida. Mas tem um outro lado desse pacto. Você não se pertence mais. E esse cálice me lembra que você tem uma missão para cumprir nessa terra. E essa semana da campanha a gente está lembrando isso. Você é um missionário do Senhor. Quando a gente estiver bebendo desse cálice, a gente vai abrir a porta do nosso coração para dizer: Senhor, qual é a minha missão? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? Eu quero estar com os ouvidos abertos para perceber as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe. Eu quero estar com os meus olhos abertos para perceber as pessoas que precisam da tua misericórdia, da tua graça, de um gesto de amor. A gente ouviu hoje, não é? Que o gesto de amor mais importante para aquelas crianças era dar um abraço. Não foi isso que a gente ouviu aqui? Queridos, qual é o gesto de amor que o Senhor quer que você pratique, viva? Não porque você é obrigado, mas porque você faz parte desse pacto, dessa aliança, dessa nova vida, desse projeto que Deus tem para você. E nessa hora eu queria que a gente estivesse orando por isso, tá? Clamando a Deus. Eu queria pedir para Miriam: vem aqui, Miriam, vem aqui orar conosco, tá? Representando todos nós, desse lado da aliança, tá? E dizendo: Senhor, estou aberta. E eu vou estar dizendo junto com você: estou aberto para aquilo que Deus tem para mim. Senhor nosso Deus, tudo hoje que nós ouvimos, ó Deus, como missionários teus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, para onde nós estivermos inseridos, ó Deus, que ali o Senhor derrame graça sobre a nossa vida, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser mensageiros teus, mensageiros da graça, mensageiros do amor do Senhor. Que também o Senhor venha nos encher do teu amor, ó Deus, que é esse, ó Deus, que transforma, que esse amor que o Senhor nos coloca no nosso coração possa nos transformar, nos fazer amar essas pessoas, ó Deus, que com o nosso amor próprio, ó Deus, nós não podemos fazer isso. Por isso, ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice. Queria convidar você para ficar de pé, dar a mão para quem está perto de você, a grande família de Deus, lá em cima também. Dá a mão, fecha aí o corredor, faz aí esse abraço santo aí do povo de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um missionário de Deus, você diz, não é? Deus vai colocar sonhos no teu coração que serão muito maiores do que você. Por quê? Se Ele colocar um sonho que tem o teu tamanho, então você nunca vai depender dele. E você nunca vai ver o tamanho do poder dele e da graça. Ele vai colocar sonhos que são muito maiores do que você. Por isso não tenha medo. Se você começar a sonhar uma coisa grande demais, pode ter certeza que veio de Deus. E quando você disser eu não posso, eu não sei, fica mais feliz ainda, porque veio de Deus. Porque Deus quer derramar o poder dele sobre a tua vida. E a coisa que Deus faz é milagre. E Ele vai usar você como instrumento de bênção milagrosa. A gente vai dar pequenos passos de fé que são do nosso tamanho. Deus vai pedir para a gente: olha, molha os pés na água aqui. E a gente vai lá, entra no rio e molha o pé. Agora quem abre o rio é Ele. Deus vai falar para a gente orar por uma pessoa, mas quem cura é Jesus. Deus vai falar para a gente entrar numa casa e fazer um gesto de carinho, ajudar uma pessoa, mas quem vai derramar a paz naquela casa é o poder de Jesus. E a gente vai ver que a obra que Ele vai fazer através da tua vida é muito maior do que você pode imaginar, porque é obra de Deus. Amém?
Então nessa hora, nós vamos cantar esse hino, essa música, adorando ao Senhor e lembrando, eu vou fazer a minha missão, aquilo que o Espírito está falando, vou dar o meu passo, pequenininho, mas vai ser muito maior, porque Deus está comigo, e essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, não é? Como é que era lá, Êxodo 14, é isso mesmo? Como é que era o texto lá? O Senhor pelejará por nós, acalmem-se. Que mensagem, né? O Senhor pelejará por você. Fica quieto, acalme-se. Dá só os passos de fé necessários. E o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém? Quando essa música terminar, o culto vai estar terminado. Quando você sair daqui hoje, dá um abraço em alguém, deseja alguma coisa boa. Chega na tua casa, dá um beijo no teu marido, dá um beijo na tua esposa, dá um beijo no teu filho. Fala que ama, que você é bênção nessa casa. Você é bênção nessa casa. Amém? Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou. Jesus é o Senhor. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, O Senhor é poderoso. que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas do homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Fill us with your mighty power. Fill us with your glory.